Por último, a questão 60 do ITA 2023, os seguintes diagramas representam diferentes estados de equilíbrio de uma reação exotérmica do tipo A2 mais B2 formando 2AB. Assinale a opção que contém a afirmação correta. Bom, se a constante de equilíbrio da reação é em uma determinada temperatura é igual a 3, apenas o diagrama 1 representa o sistema em equilíbrio. Bom, temos que calcular, né, gente? Aqui a questão aborda moléculas, né? Então nós temos que fazer uma vista aqui biônica nesse desenho, né? Vamos lá. Como nós temos A2 e B2 formando 2AB, AB, dois átomos distintos, fica claro com essa bolinha branca e outra pretinha. Poderíamos até supor aqui que a reação seria, por exemplo, H2 mais Cl2 em equilíbrio formando 2 mols de HCl. Tudo isso gasoso. É possível. Assim a gente pode assumir que o branquinho seria hidrogênio. Na primeira representação você tem 3 produtos, veja que branco, preto, 3, né? 3 também pretões e só um branquinho. A definição da constante de equilíbrio para a nossa equação, buscando a genérica lá, seria a concentração de AB ao quadrado dividido pela concentração do A2 e a concentração do B2. Nós vamos usar isso para todos os cálculos. Então, na primeira figura, a constante de equilíbrio vai ficar 3 ao quadrado dividido por 1 e por 3, portanto dando 3. Isso já coincide com o texto, é igual a 3. Agora vamos ver a segunda figura. A constante de equilíbrio vai ter uma bolinha como produto, 3 reagentes pretinhos, 3 reagentes branquinhos. Então fica 1 ao quadrado dividido por 3 vezes 3, 1/9. Legal, já não é igual à primeira. Terceira, você tem 3 bolinhas de produtos, 3 de reagentes e uma também. Então a constante de equilíbrio vai ficar igual a 3 ao quadrado, 3 e 1, dando 3 também. Já coincidem 1 e 3. Isso já inviabiliza a letra A, porque ele disse que apenas o diagrama 1 representa um sistema em equilíbrio e o terceiro diagrama também representa um sistema em equilíbrio com a mesma constante, então estão à mesma temperatura. Na quarta representação você tem 3 bolinhas produtos, 2 e 2. Então 3 ao quadrado dividido por 2 vezes 2, isso aqui dá 9 quartos. Bom, deu para notar que 1 e 3 estão em equilíbrio numa mesma temperatura. Então não dá a letra A. Letra B, os diagramas 2 e 4 podem representar a situação da reação em equilíbrio em 2 temperaturas diferentes, com T2 maior que T4. Bom, gente, aqui existe o fato de que esta reação, segundo o texto, é exotérmica. Se a reação é exotérmica, significa que a redução da temperatura favorece esta reação. Se diminuirmos a temperatura, o sistema vai poder pôr para fora energia e aí você tem uma reação favorecida. Favorece exotérmico, reações exotérmicas. Portanto, a constante de equilíbrio tende a aumentar. Agora, essa conclusão ela fica um pouco mais prática, né, de relação de temperatura, quando você pega aquela equação de Van't Hoff. A derivada da constante de equilíbrio em relação à temperatura vai ser igual a um ΔH sobre R1 T ao quadrado. E aqui fica claro a relação de inversamente proporcional. Então isso daqui é mais confiável do que uma simples relaçãozinha, ok? Porque existe aqui esse fator, né, de ser exotérmico e as conclusões sobre endotérmico poderiam ser um pouco complicadas, mas a coisa flui bem sem a fórmula. Coloquei aqui apenas para nos lembrarmos das relações entre temperatura e constante de equilíbrio. Bom, ele menciona no texto que a T2 é maior que T4.
né? E aí os diagramas representam de fato essa situação. Vamos ver. Se T2 é maior que T4, nós vamos ter uma influência negativa na reação 2, porque aumentar a temperatura numa reação exotérmica não favorece. A gente poderia pensar então que, como essa temperatura 4 é menor e a temperatura 2 é maior, nós poderíamos dizer que a constante de equilíbrio, no nosso caso maior, será menor do que a constante de equilíbrio na situação 4, que por sua vez será maior. Então aqui vamos representar quem são, né? A constante 2 e a constante 4. As temperaturas são diferentes, então pode ter diferença de constante, como a gente viu aqui nessa equação de Van't Hoff. Bom, a questão então pede para avaliar essas duas constantes de equilíbrio. Veja que de fato aqui é maior em relação a 2. Então bate, né? Isso dá a letra B como resposta, seria essa a alternativa. Agora vamos ver os absurdos da letra C. Se todos os diagramas representam a reação em equilíbrio, o diagrama 3 representa a reação com a menor constante de equilíbrio. Aqui não pode, né, gente? Se eu tenho a mesma temperatura estabelecida, se elas representam de fato uma reação em equilíbrio, o texto deixa isso claro, há uma reação exotérmica, né? Representam diferentes estados de equilíbrio. Mas se todos esses diagramas representam a reação em equilíbrio, o diagrama 3 representa a reação com menor constante de equilíbrio. A constante 3, ela tem uma das maiores constantes de equilíbrio. E era necessário dizer aqui a respeito das temperaturas, se elas são diferentes ou não, para conseguir confirmá-las. Então, não é a terceira menor. Se tivéssemos que elencar aqui a menor, seria a 2, e não a terceira, como diz ele. D. Se a pressão for reduzida à metade pela duplicação do volume em temperatura constante, os diagramas 2 e 3 representam a reação em equilíbrio para o estado inicial e final. Diagramas 2 e 3 com esses volumes. O volume 2, o dobro do volume 3. Meus caros, a temperatura é constante. Se a temperatura ela é constante, a constante de equilíbrio também será constante, não vai ter alteração. Por mais que você dobre o volume, por mais que existam deslocamentos do princípio de Le Chatelier, o equilíbrio permanece constante. Não dá para acusar que a 2 e a 3 vão ter constantes diferentes por conta da mudança de volume. Então, errado, né? Errado a questão 4, a questão D, por conta dessa inconstância no texto. Perfeito? Dá para notar que 2 e 3 têm diferença, sim, nas suas condições. Mas eu não posso, né? E veja como é sutil. Se você pega o volume 2, que é maior que o volume 3, tendo o volume maior, a equação ela tem um deslocamento? Não também. Veja que você tem 2 volumes aqui, 2 volumes lá. Por conta dessa igualdade de volumes dos dois lados, aumento de pressão e aumento de volume, ou diminuição do volume que seja, não altera essa equação particular. Então, isso daqui está fora de cogitação. Letra E. Se cada símbolo que representa uma molécula nos diagramas equivale a 0,2 mol, e se o volume do recipiente é 1 litro, a constante de equilíbrio da reação representada pelo diagrama 1 é 0,5? Não, porque é 3. Se nós usarmos números, gente, vai chegar no mesmo lugar. Vamos supor que as bolinhas, então, seja cada uma representando 0,2 mol. Então, eu teria 0,2, 0,4, 0,6 mol, certo? Constante 1. 0,6 mol por litro ao quadrado. Aí temos uma bolinha branquinha, 0,2 mol por litro. E 3 pretinhas, 0,2, 0,4, 0,6. Isso vai dar 0,6 ao quadrado sobre 0,6. Vai sobrar apenas 0,6 sobre 0,2, que dá 3 de novo. Por isso é chamado constante de equilíbrio. Os dados de concentração podem alterar, mas se tiver num estado de temperatura constante, o valor tem que dar sempre o mesmo, independente dos valores de concentração. Então essa questão ela foi interessante, não era tão difícil, só bastava uma interpretação rápida com relação às constantes de equilíbrio. Se você gostou, compartilhe com os coleguinhas
Prova do ITA 2023 finalizada. Valeu, meus caros. Um grande abraço. Até a próxima.